Quero trazer a palavra do Senhor ao teu coração. Queria que você abrisse a Bíblia junto comigo em Gênesis capítulo 16. Gênesis 16, nós vamos ler desde o versículo 1. Uma palavra que Deus ministrou muito forte ao meu coração. Eu quero repartir com você. Gênesis 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu, e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Por favor, Senhor, fala conosco e abençoa o nosso coração. Traz a palavra rema que nós necessitamos, e que através dessa palavra, ó Deus, o Senhor traga a preparação para que possamos viver tudo que o Senhor planejou esse ano. Por favor, Senhor, toca onde precisa ser tocado, fala o que nós precisamos ouvir. Nós te agradecemos o nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. Graças a Deus. Essa palavra Deus me deu alguns anos atrás, e o Senhor trouxe ao meu coração e me disse: você precisa falar de novo sobre isso, porque através dessa palavra eu vou trazer a bênção que as pessoas precisam para o ano de 2020, e não apenas para o ano de 2020, mas para essa nova década. Quem recebe isso em nome de Jesus? Eu quero que você receba essa palavra como a direção de Deus. O tema dessa palavra é a bênção de quê? A bênção de quê? Da humildade. Parece que é uma bênção que nem todo mundo procura, não pensa, não lembra, mas essa bênção é uma bênção essencial na nossa vida, e nós vamos ver isso através da mensagem de hoje. Quando nós olhamos a vida de Agar, há muitas lições na vida de Agar. Há coisas tremendas que nós podemos aprender nessa história sobre Agar, Sarai e Abrão, quando eles estão vivendo um momento muito decisivo, um momento que afeta até os dias de hoje a história do povo de Deus. E eu queria que você recebesse essa palavra como uma ministração de Deus ao teu coração, para lembrar de algumas coisas. Eu quero que você vire para alguém que está do seu lado e diga para ele: Deus vai te recordar algumas verdades essenciais para as vitórias que você vai viver esse ano. Quem recebe isso em nome de Jesus? Então vamos lá, algumas lições. Primeira lição que nós aprendemos nesse texto com Agar é que a humildade é a essência da bênção. Humildade é o quê? A essência da bênção. Sabe, não há bênção fora da humildade. Deus abençoa o humilde. A quem Deus abençoa? Fala para quem está ao seu lado: Deus abençoa o humilde. Então, enquanto há humildade, há bênção. Quando não há humildade, então haverá o quê? Maldição. Deus não quer maldição na sua vida. É por isso que Deus sempre nos conduz ao caminho da humildade. Uma das possíveis traduções da palavra servo é humildade. Ou seja, no original hebraico, uma das traduções para a palavra servo é humildade. Se a gente substituísse a palavra serva, no versículo 1 desse texto que nós lemos, ficaria a expressão então, uma humildade chamada Agar. Imagine poder chamá-la assim, não uma serva chamada Agar, mas uma humildade chamada Agar. Agar, ela era humilde, ela era uma serva, a Bíblia diz isso, e Agar servia a sua senhora com toda a sua dedicação, com todo o seu coração. Naquela época, uma serva de uma senhora rica era a pessoa mais próxima que essa pessoa tinha, que essa senhora tinha. Agar possivelmente era a melhor amiga de Sarai. Pela humildade,
ela tinha alcançado a confiança, ela tinha se tornado útil, ela tinha feito uma amizade com Sarai, porque a humildade é uma geradora de virtudes. E Sarai não podia ter filhos, e Agar via a angústia da sua senhora, e um dia Sarai tem uma ideia: eu vou ter filhos através da pessoa que eu mais confio, que era a sua serva Agar. E ela então tem essa ideia que nós já lemos na Bíblia. Então, entenda essa primeira coisa: a bênção e a humildade estão conectadas. A humildade é a essência da bênção, e a bênção vem no meio da humildade. A segunda lição que nós aprendemos sobre Agar é que a humildade edifica, frutifica e multiplica. Diga comigo: humildade edifica, frutifica e multiplica. Biblicamente a gente vê isso. A gente vê que Sarai vivia um tempo de esterilidade, mas Agar tinha essa frutificação, e a Bíblia diz que Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma pois a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Veja a expressão: eu me edificarei por meio dela. E Abraão anuiu os conselhos de Sarai. Sempre que há humildade, há edificação, porque humildade é a base de todos os mais lindos projetos humanos. Humildade é terra frutífera, é terra que multiplica. A Bíblia diz que Agar fica logo grávida do seu Senhor. A humildade agora está grávida. E aí chegamos a uma terceira lição na vida de Agar. Qual é, pastor? A humildade pode dar à luz ao orgulho. Humildade pode dar luz ao orgulho. Não deveria ser assim. A verdade é que humildade deveria dar a luz a mais humildade, mas ela deu a luz ao orgulho. Ela não deu a luz só a um menino, ela deu a luz a uma atitude de orgulho, de soberba. Agar ficou cheia de si mesma e desprezou sua senhora. A serva desprezando sua senhora, a humildade dando a luz ao orgulho. O versículo 4 diz: ele a possuiu e ela concebeu, e vendo que ela havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. A palavra desprezada significa insignificante, de pouco valor, frívola, de pouca estima, desonrada. Agar agora está desprezando a sua senhora, e ela olha para ela como alguém insignificante, de pouco valor, de pouca estima, desonrada. Quando Agar recebeu a bênção, ela esqueceu quem ela era. Quem ela era, o que ela era? Uma serva. E gente, isso não é só a história de Agar, é a história de muito filho de Deus. E eu estou pregando isso hoje porque esse é o ano da superabundância. Quem recebe isso em nome de Jesus? E se é o ano da superabundância, significa que você vai receber muita bênção, que você vai desfrutar de muita coisa, não só nesse ano, mas nessa próxima década, porque estamos iniciando uma nova década, não só um novo ano. Deus vai te abençoar de maneira poderosa, mas você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer a sua identidade, porque a falta de humildade é um problema de perda de quê? De identidade. Quando você não está sendo mais humilde, é porque você perdeu a sua identidade. Quantas pessoas, antes de alcançar as vitórias, elas estavam aqui na igreja, buscando a Deus, clamando ao Senhor, naquele propósito, não tinha um emprego, não tinha a vitória, aí ora, aqui na igreja Deus abre uma porta, Deus dá um emprego, Deus faz com que ele prospere, e essa mesma pessoa prosperada, agora é aquela pessoa tão humilde, aquela pessoa que se humilhava, se quebrantava diante de Deus, agora tem um emprego, e ela diz: eu não vou para o culto hoje não, porque eu trabalhei muito essa semana. Aí Deus diz: então era melhor quando você estava desempregado. Então era melhor quando você não tinha emprego, porque agora que você tem emprego, então você se enche de orgulho, diz: não, já tenho dinheiro para pagar minhas contas, então agora eu vou ficar em casa. Com Agar nós aprendemos que às vezes a humildade dá luz ao orgulho. Quarto, aprendemos com Agar que a falta de humildade atrai humilhação. Diga comigo: falta de humildade
atrai humilhação. Foi o que Agar viveu. Foi o que Agar viveu, porque sempre que há orgulho, vai vir o juízo do Senhor. Sua senhora ficou muito ofendida, e Sarai chama o juízo do Senhor. E o Senhor entregou a sua serva na sua mão, na mão daquela senhora novamente, que era Sarai. A senhora humilhou a serva, porque quando você não é humilde, você será humilhado. Por isso Deus quer que você seja voluntariamente humilde. Deus está falando hoje: eu quero te abençoar tanto, mas você vai ter que manter o coração, o quê? Humilde. Eu quero te prosperar tanto, mas você vai ter que guardar o coração. Eu quero te dar tantos presentes, mas você vai ter que guardar o coração, porque se você se encher de orgulho, você vai jogar fora o que eu te dei. Agar não aceita a humilhação, e a Bíblia diz que ela fugiu. E tem muita gente fugindo da humilhação. E eu posso dizer da minha própria vida que toda vez que eu tentei fugir das humilhações que Deus permitiu, não adiantou de nada. Porque quando Deus permite uma prova para humilhar você, é melhor você receber com alegria. Pastor, como assim alguém pode receber a humilhação com alegria? Não adianta fugir. A Bíblia cita um exemplo lindo de Davi. Davi está passando por um momento de humilhação. O filho de Davi tinha tomado o trono dele. E Davi está saindo fugido. Davi está fugindo enquanto o filho está vindo para sentar no trono dele. Davi sai fugindo. E quando Davi está fugindo, um homem começa a jogar pedra em Davi. Começa a jogar pedra e dizer: bem feito, homem sanguinário, chamando Davi de homem sanguinário. Bem feito, homem sanguinário, Deus agora te deu a colheita de todo o mal que você fez. Começa a falar coisa ruim contra Davi, e jogando pedra e falando coisa ruim, jogando pedra e falando coisa ruim. O general que estava do lado de Davi, o general do exército de Davi, diz: deixa eu arrancar a cabeça desse cão morto. Mas Davi diz: não, para, ninguém, deixa ele jogar pedra. Deixa ele falar o que ele quiser. E o general fica assim: como assim? Não, e Davi explica. Davi diz assim: deixa ele continuar falando, porque quem sabe não foi Deus que mandou ele falar. E se foi Deus que mandou ele falar e a gente parar ele agora, nós vamos estar lutando contra Deus. Mas se não foi Deus que mandou ele, quem sabe Deus escuta e transforma toda a maldição que ele está jogando em bênção. Sabe, não adianta fugir da humilhação. Nós precisamos humilhar o nosso coração. Eu passei por situações já na minha vida, e você deve ter passado na sua, situações de humilhação, onde eu tentei fugir de todo jeito, mas não adiantou. Aliás, deixe-me chegar à quinta lição na vida de Agar. Quem foge da humildade vai parar onde? Vai parar onde? No deserto. A Bíblia diz que Agar, quando ela é humilhada pela sua senhora, porque ela ali, o juízo de Deus vem, ela é humilhada pela sua senhora, e a Bíblia diz que ela foge para o deserto. E o anjo do Senhor tem que procurar Agar. Ele vai procurá-la. Olha o que diz o versículo 7: tendo-a achado, o anjo do Senhor, significa que ele procurou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Ela estava no deserto, porque não queria se humilhar. E eu posso dizer uma coisa para você: aceita as lutas e desafios que Deus permite na sua vida. Aceita. Mas assim, não estou dizendo: pastor, o senhor quer que eu me resigne ao sofrimento? Não, eu quero que você aprenda com o sofrimento. Eu quero que você aprenda a baixar a cabeça, aprenda a se humilhar, aprenda a dizer: meu Deus, se o Senhor permitiu que eu passe por isso que eu estou passando, se o Senhor permitiu que eu viva isso que eu estou vivendo, eu quero passar isso da maneira como o Senhor deseja que eu passe. Eu quero viver isso sem murmurar, sem reclamar, sem fugir para o deserto. Eu quero, Senhor, assumir. Você já viu gente tentando aparentar o que não é? Sim ou não? Gente tentando, vivendo de fachada. Não, meu irmão,
Já vivi situações difíceis, que para mim eram injustiças completas, mas Deus, Ele de alguma maneira estava trabalhando na minha vida. E Davi diz: deixa o homem jogar pedra, deixa o homem falar, não preocupa não, deixa do jeito que está, porque se não for de Deus, se não for Deus que está mandando ele falar, Deus pode ouvir e transformar essa maldição em bênção. Sexta lição que nós aprendemos com Agar: quem rejeita a humildade perde a direção da vida. Agar, queridos, não apenas foi parar no deserto, como a Bíblia diz e deixa claro, que Agar se perdeu. Agar perdeu a direção. O anjo do Senhor demonstra que ela estava perdida em seu caminho de fuga da humilhação, tentando fugir da humilhação, ela se perdeu. Diz a Bíblia: disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Veja, é o anjo falando com Agar. Disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Tem muita gente, como eu já fiz, fugindo do sofrimento, fugindo da provação, fugindo da humilhação, e Deus está dizendo: não precisa fugir. Em lugar de fugir, humilhe-se. Faça o quê? Humilhe-se. Você não tem que fugir para o deserto, você não tem que ficar sem direção, você precisa se humilhar, baixar a bola, esse coração soberbo, porque as vitórias que Deus tem para a tua vida, Ele vai dar, se você tiver um coração humilde. Ele vai dar. Você que hoje está chorando, pode cantar no futuro, se aprender a se humilhar. Você que está passando luta e dificuldade, pode vir estar no final desse ano e nos próximos anos glorificando e adorando ao Senhor, se você aprender o caminho da humildade. Então chegamos à sétima lição na vida de Agar. Deus dá a instrução da bênção para Agar. Deus diz para ela: volta e humilha-te. Faz o quê? Sabe, queridos, Deus permite situações de humilhação na nossa vida. Deus permite situações onde Ele diz: tu sabe quem tu és? Ou você esqueceu que tu és servo? Tu és servo. Você é servo. Você achou que era muita coisa? Deixa eu contar para você: você é servo. Você é um servo. Então Deus diz uma palavra para Agar: volta. Volta, filhinha, e humilha-te. Ah, não, meu Deus. Com Sarai de novo? Não, não volto, não. Pois volte sim, vai ter que voltar, porque não tem outro caminho. Esse é o caminho que eu estou te mandando. Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Volta à tua posição de serva e humilha-te. Deus sabia que tudo que Agar necessitava era humilhar-se. Agar havia usado sua bênção para orgulhar-se. E quantas vezes nós usamos a nossa vitória como motivo de orgulho, como se houvéssemos conquistados por nós mesmos, e Deus está olhando do céu e dizendo: tu não fez nada, o que você alcançou fui eu que te dei. A expressão humilha-te sob as suas mãos tem tudo a ver com as palavras de 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, olha o que diz Pedro, o apóstolo Pedro: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de quê? Humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Veja, Pedro fala de submissão. Ele explica que Deus é o inimigo dos soberbos, ao mesmo tempo Ele dá graça a quem? Aos humildes. Diga comigo: Deus é o inimigo do soberbo. O inimigo do soberbo não é o diabo é o amigo do soberbo. Os demônios são amigos do soberbo. Então quem é o inimigo do soberbo? É Deus. A parede contra a qual o soberbo vai quebrar o nariz é Deus. Porque Deus vai se colocar na frente do soberbo e vai resistir o soberbo. É Deus que... E eu pergunto para você: a quem vai apelar o soberbo, se é Deus que está resistindo a ele?
Porque Pedro está falando dessa submissão. Ele está dizendo, Deus é o inimigo dos soberbos. De alguma maneira, a arrogância, a soberba, de alguma forma pode ter entrado no meu coração. Pedro recomenda, humilhem-se debaixo da poderosa mão de... Quer bênção grande? Quer viver o sobrenatural de Deus? Humilhe-se. Humilhai-vos debaixo da... Olha o que está escrito, 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Ô pastor, poxa, não tem como pular essa lição não? Ou se eu quero ser exaltado, pastor, meu negócio é o final do versículo, eu quero só o final do versículo. Então vai ter que rasgar a sua Bíblia, arrancar o pedaço dele. Porque o versículo não é só o final, o versículo é completo. Diz, humilhai-vos, como? Portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Tem que ter humilhação. Ô pastor, poxa, mas dá para evitar isso aí? Dá não, meu irmão. Não tem atalho. Não tem o quê? Atalho, não tem atalho. Pedro diz que existe uma meta para essa humilhação, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Exaltar é elevar às alturas, é levar ao extremo da opulência, prosperidade, é levar a dignidade, honra e felicidade. Quem quer essas bênçãos? Ah, mas onde começa? Onde começa? Onde começa? Ah, não gosta dessa palavra não, né? 1 Pedro 5,7: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de... Então Pedro fala do diabo e apresentam como nosso adversário que anda próximo procurando alguém para devorar. É o mesmo texto, 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Gente, se está falando de humilhação e soberba, o diabo vive procurando soberba, porque ele se alimenta de quê? De soberba. Ele se alimenta de arrogância, ele se alimenta de soberba. O diabo está todo o tempo procurando o nosso orgulho, ele come orgulho. Ele sente cheiro de orgulho, porque ele sempre foi orgulhoso. 1 Pedro 5,9: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo... Diga, eu não sou o único. Tem mais gente sofrendo, sim ou não? Amém? Porque Pedro fala de sofrimento, ele sabia que essa era a maior tentação do servo. A maior tentação do servo é o sofrimento. Pedro mesmo havia falhado no momento do sofrimento. E Pedro ensina o que ele aprendeu. E ele diz em 1 Pedro 5,10: ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, diga, sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Diga aleluia. Eterna glória depois de sofrer um pouco. Então, e a Bíblia diz 4 coisas que Deus faz quando nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão. Ele aperfeiçoa, firma, fortifica e fundamenta. Então, quais são as 4 coisas? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso acontece através da provação. Deus nos aperfeiçoa através da provação, nos firma através da provação, nos fortifica e nos fundamenta. E Pedro termina dizendo: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Oh meu Deus, quem manda é o Senhor. Alguém pode olhar para Deus e dizer: quem manda é Ele? Quem manda é o Senhor, amém ou não? Eu sou servo. É isso aí. E quero andar com a cabecinha igual o servo deve andar. Humilde, humilhado. Agar obedece a ordem do anjo e ela volta fisicamente, mas o coração dela não se humilha. E a prova é que o filho dela é um soberbo.
ele faz o mesmo que ela. Isaac cresceu, foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abrão, caçoava de Isaac. O que ele fazia? Caçoava de Isaac. O que é isso, pastor? Ismael caçoava de Isaac. Por que Ismael caçoava de Isaac? Ninguém nasce sabendo o que tem que fazer. Com quem Ismael aprendeu a ficar debochando dos outros? Com quem? Com quem? Com a mãe dele, Agar. A mãe dele volta à posição de serva por fora, mas por dentro ela mantém o coração soberbo. E ela ensina o filho a ter um coração de rebeldia, de orgulho, de soberba. Veja, Sarai quem disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Que é isso, pastor? Por causa da falta de humildade de Agar, agora mãe e filho são mandados embora definitivamente. Por causa de quê? Da falta de humildade. Eu digo para você, a humilhação não é o ponto final. A humilhação é o ponto decisivo, onde eu decido humilhar-me ou continuar soberbo. Algo que eu entendi na minha vida é que a bênção não é minha, a bênção é de Deus. A bênção não veio para mudar minha identidade, a bênção veio para afirmá-la e prová-la, afirmá-la e prová-la. Então a bênção é uma aprovação também. E a única maneira de que a bênção continue na minha vida é se eu mantiver a minha identidade de servo. Se eu não me humilhar, minha bênção será a minha maldição. Diga misericórdia. Hoje eu quero orar por todos que estão aqui, porque eu creio que começamos uma década de muita vitória. Mas Deus está dizendo humildade. Humildade. Fica de pé no seu lugar, por favor. Deus está dizendo para você, filho, humilha-te. Humilha-te. Não espera Deus vir dobrar você. Se Ele precisar vir dobrar, Ele vem. Alguém me ouviu? Se Ele precisar vir dobrar, Ele vem pessoalmente. Porque Ele é aquele que faz guerra contra o soberbo. Ele é o opositor do soberbo. Então Deus olha um soberbo e diz assim: espera aí que eu estou indo te encontrar. Mas não é para te abençoar, não, é para te quebrar. Eu já encontrei com essa parede. A parede na qual todo soberbo vai quebrar o nariz. E eu só posso dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a ter um coração humilde, um coração que se humilha e que diante da humilhação não resiste, porque a humilhação vem, e quando a humilhação chega, Deus quer que você se quebrante. A humilhação é uma oportunidade de se converter. Oportunidade de quê? De se converter. E dizer: meu Deus, como diz a palavra, seja todo homem mentiroso e o Senhor justo. Há pessoas que no momento da luta querem colocar defeito em quem? Em Deus. No momento da prova, eles dizem: Deus falhou comigo. Não, Deus não falha nunca. Deus não falha nunca. Se eu me humilhar. Essa canção fala disso.
e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Canta isso e diz: neste lugar, Senhor, neste lugar, tu és real. e eu vou me entregar, Senhor, vou me entregar. Como? Totalmente. O teu toque, Pai, o teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás Os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha. colheita, minha herança. Eu quero te convidar a fazer um ato profético, dobrar os seus joelhos se você pode dobrar. Se você não é enfermo, se você não tem nenhuma doença nos joelhos, se você nesse momento tem condições físicas, ajoelhe-se. E quem sabe você vai se humilhar diante do Pai. Oh, Pai, com tão pouco o servo fica soberbo. Com uma bênção, Pai, o servo pode se ensoberbecer. E quando a soberba chega, só a tristeza e dor. Oh, eu sou o servo que volta, atendendo a voz do anjo. O anjo que disse para Agar: volta e humilha-te. E eu estou aqui, Pai, para pedir perdão por toda soberba, por toda arrogância, pelo momento em que eu esqueci que eu sou servo e comecei a pensar que eu podia mandar, que eu podia fazer o que eu achasse que deveria. Mas hoje eu volto para ti, meu Pai. Eis aqui o teu servo, como o filho pródigo que diz:
pequei contra os céus e diante de ti eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus servos. Será que o Pai pode escutar de você uma oração sincera, uma oração que diz: perdoa minha arrogância, perdoa minha soberba, perdoa os dias que eu esqueci que era servo e comecei a agir como Senhor. Os últimos dias do meu pai, quando meu pai estava vivo ainda, ele dizia uma frase todo o tempo. Ele dizia: só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. E eu perguntei: pai, por que você fala todo tempo isso? Só o Senhor é Deus, eu não sou Deus. E ele me disse: meu filho, houveram momentos na minha vida em que eu agi como se eu fosse Deus. Eu fiz a minha vontade, eu fiz o que eu queria, eu agi como se eu soubesse e como se eu fosse o dono da minha vida. Mas hoje, quando eu sei que vou me encontrar com meu pai, eu estou dizendo para ele e para mim mesmo aquilo que ele já sabia, mas que eu precisei aprender. Eu não sou Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu sou teu servo e é um privilégio te servir. Não me deixe esquecer que eu sou servo. O Senhor disse que nós deveríamos servi-lo, que nós deveríamos servir os nossos semelhantes. Ele disse que não veio para ser servido, mas para servir. Foi o Senhor Jesus quem disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele disse: vocês também não vieram para ser servidos, vocês vieram para servir. Alguém quer pedir perdão para Deus? Peça agora e diga: me perdoa, Senhor, por toda soberba, por toda arrogância. Me perdoa por todas as vezes que eu me orgulhei. Eu esqueci que eu era servo e comecei a agir como Senhor. Mas hoje eu me humilho diante de Ti. E eu te peço, por favor, escuta a minha oração. Escuta a minha oração. Perdoa-me. Se você quer pedir perdão ao Senhor, diz para Ele: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E se você já orou pedindo perdão, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar e ora comigo, e ora e canta comigo, e diga: se eu me humilhar, Senhor, se eu me humilhar, eu sei que a bênção virá e o milagre vai acontecer. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Diz de novo: se eu me humilhar, se eu me humilhar novamente, diga isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos
levante a sua mão e diga: Senhor, eu estou assumindo o meu lugar de servo na minha casa, onde eu for, e especialmente servo do Senhor. E eu te peço, me ajuda a ter coração de servo, atitude de servo, todo tempo, todo dia, acordar e lembrar-me que eu sou servo, e é um privilégio te servir, é um privilégio servir aos meus semelhantes, assim como Jesus. Eu recebo hoje coração de servo, atitude de servo. Eu decido servir e me humilhar, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Eu estou abençoando cada pessoa nesse lugar. Que não seja necessário a humilhação, que não seja necessário a humilhação na vida de nenhum deles, porque eles viverão com o coração humilde. Eu os abençoo em nome de Jesus, e eu peço que essa bênção toque a mim também. Dá-nos a graça, Pai, de viver com um coração humilde na Tua presença, um coração auto-humilhado na Tua presença. Ter coragem de voltar sempre que for necessário, e de humilhar-se. Por favor, Senhor, arranca e remove a soberba, a arrogância, a altivez, essa intenção de controlar a nossa vida e fazer o que nós achamos que devemos fazer. Dá-nos a graça de depender de Ti. No nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Quero que você se assente. Entenda, olhe para mim, por favor. Não é na igreja, nem com Deus, que você prova que é um servo. Você prova que é um servo em casa. Você prova que é um servo com a tua família, com os teus semelhantes. Deus te abençoe para ser um servo.